Boa tarde, eu me chamo Carlos Henrique Camargo, né? Sou da turma IEN 16315, da aula de Química, professora Ângela, e a matrícula 580-4317. Vim falar dos gases, né, de lei de Boyle, lei de Charles e lei Gay-Lussac. Tá? A lei de Boyle, né, Mariotti, geralmente citada sobre como lei de Boyle, enuncia que a pressão absoluta e o volume de uma certa quantidade de gás confinados são inversamente proporcionais. E se a temperatura permanece constante em um sistema fechado, em outras palavras, ela afirma que o produto da pressão do volume é uma constante para uma devida massa de gás confinado, enquanto a temperatura for constante. A lei recebe o nome de Robert Boyle, que publicou, né, a lei originalmente em 1662, e de Edme Mariotti, que posteriormente realizou o mesmo experimento e publicou seus resultados na França em 76. Segundo a lei enunciada pelos dois cientistas, em um gráfico pressão versus volume sob uma temperatura constante, o produto entre pressão e volume diversa ser constante se o gás fosse perfeito. Existe uma temperatura em que o gás real aparentemente obedece à lei de Boyle-Mariotti. Essa temperatura é chamada de temperatura de Mariotti. Um exemplo disso aqui é a seringa, né? Que na bexiga, que aumenta a pressão e diminui o volume, tá? Que é isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Você se prender aqui e puxar, ela fica presa lá, tá vendo? Tá? Vamos falar agora aqui da lei de Charles, que é uma das leis dos gases perfeitos, né? Essa lei diz a respeito das transformações isobáricas, isto é, aquelas que se processam a pressão constante, cujo enunciado é o seguinte: a pressão constante, o volume de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Essa relação de proporcionalidade pode ser descrita como V sobre T constante, que é uma constante. Aqui nós podemos fazer água quente na bexiga infla. Por exemplo, aqui, ó, água quente, tá? Você bota ela aqui na panela, tá? Ela vai pode perceber que ela está inflando, né? E a tendência aqui é na água fria ela descer, tá? E por último é a lei de Gay-Lussac, que refere-se às diferentes leis nomeadas em homenagem ao cientista francês Joseph Louis Gay-Lussac, que tratam das propriedades dos gases, e essas leis se aplicam quimicamente, tanto fisicamente quanto quimicamente, né? E para uma certa massa fixa de gás, com seu volume constante, sua pressão é diretamente proporcional e a sua temperatura tem a seguinte relação: tem P sobre T, que é o P e T, pressão T, que é a temperatura termodinâmica, e que é PT, que é uma constante.